para ministrar a palavra de Deus. É óbvio, tem grandes pregadores aqui, mas eu pretendo contribuir com aquilo que Deus colocou em meu coração. Quantas vezes você se sente, ou já se sentiu, abatido, caído, sem vontade de vir para a igreja, até mesmo sem vontade de levantar do sofá? Quantas vezes? Eu também já fiquei assim. Quantas vezes tu queria que o Senhor entrasse na tua porta e falasse: filho, vem? Quantas vezes o choro saiu pela lágrima? Quantas vezes você sentiu um sentimento de inferioridade? Aquele sentimento de que eu não presto, não valho nada. Quem sou eu para trabalhar na obra de Deus? Quem sou eu? E esse sentimento muitas vezes ataca a você e a mim. Mas o Senhor está sempre pronto para nos levantar. O Senhor está sempre pronto para dizer: filho, levanta-te, joga fora esse sentimento e faça a minha obra. Mediante a isso, vamos trabalhar, construir um pensamento no livro de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, que é a cura de um paralítico. Já pensou? A cura de um paralítico. Vamos trabalhar no versículo 1 até o versículo 8. E vamos ler em nome de Jesus. Depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Fala comigo, ovelhas. Um tanque chamado em hebreu Betesda, ou seja, misericórdia, o qual tinha 5 alpendres. Alpendre significa colunas. Era tipo uma varanda, tinha 5. Próximo. Neste jazia grande multidão de enfermos. Repita comigo, grande multidão. Ora, não era pouco. Cegos, mancos, ressecados, ou seja, com a mão mirrada, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Eu primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos. Repita comigo, 38 anos. 38 anos. Ora, não é 30 dias, não é 32 semanas, é 38 anos. Se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: que queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, agora pare para pensar. Uma pergunta bem paradoxal. Se eu estou com fome, alguém pergunta para mim: está com fome, queres comer? É óbvio que eu quero. Se você chega para um cego e fala: queres ficar são? É óbvio que ele vai falar: quero. Uma pergunta assim, parece até uma pergunta irônica que o Senhor fez daquele homem, mas não vamos desenvolver. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água se agita, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Para terminarmos, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Perceba que Jesus não perguntou nada para ele. Se estava isso ou aquilo. Levanta-te e anda. Muito bem. O texto, versículo número 1, fala de uma festa. Que festa é essa? Se pegarmos a história de Israel, a história do povo antigo, ali no tempo de Jesus até antes,
Os judeus eram um povo de festa. O judeu é um povo de festa. O judeu adora a festa. Está aqui o pastor Marcelo, que já foi várias vezes em Israel. Ele sabe muito bem o que eu estou falando. Mas lá em Israel havia festas específicas. Por exemplo, Israel tinha a festa do Rosh Hashanah, que significa Ano Novo Judaico. Aqui o nosso Ano Novo vira em 31 de dezembro. Lá é diferente porque o calendário é lunar. E aqui nós temos outra festa principal, que era a festa da peregrinação. O que era uma festa da peregrinação? Todos judeus de sã consciência, todo judeu que amava Yahvé, todos judeus que amavam a cultura, a religião judaica, ele, uma vez por ano, ele tinha a obrigatoriedade de estar ali, numa dessas festas. Que festa era ela, pastor? Primeira festa era a Páscoa, depois veio o Pentecoste, e era a festa do tabernáculo. Uma dessa festa, você sendo judeu, morasse nos Estados Unidos, morando no Brasil, morando na Argentina, você teria que ir em uma dessas festas. E observa que no versículo 1, o texto relata que havia uma festa. Que festa é essa? O texto não relata que festa é essa. Os historiadores judeus, os mestres na palavra judaica diz que pode ser uma dessas festas que eu citei. Mas percebam que essa festa, os judeus, eles entravam por uma porta chamada Porta da Misericórdia. Era uma porta grande. Na época de Jesus Cristo, a cidade tinha aproximadamente 12 portas. Repita comigo, 12 portas. Tinha aproximadamente 12 portas. Tinha a porta do cavalo, tinha a porta de Efraim, tinha porta, vários tipos de porta. Porta do boi. Tinha uma porta que era chamada Porta das Ovelhas. E essa porta da ovelha, ela era especificamente para entrar as ovelhas, e do outro lado tinha um sacerdote para avaliar as ovelhas. Esse sacerdote olhava para as ovelhas e fazia uma análise. Opa, essa não serve. Se ele tivesse alguma dúvida, ele pegava a ovelha, colocava a ovelha na água, levantava e dizia: essa está de bom estado. Ali era a porta da ovelha. Perceba que nessa festa que a Bíblia fala aqui no versículo 1, todos os judeus queriam entrar por essa porta, porque era uma porta que eles entendiam que era a melhor porta. Mas observe uma coisa, com o tempo foi passando, inclusive o pastor Marcelo falou com muita maestria, em 70 depois de Cristo, houve uma destruição total. O templo ele foi destruído. Em 135, houve a famosa diáspora, ou seja, o povo de Israel, ele foi expulso pelos romanos. E mais à frente, os árabes tomam aquele local, e aquela porta chamada Porta Dourada ou Porta da Misericórdia, ela foi lacrada. Porque eles entendiam que viria um Salvador e entraria na porta. Mas se você for hoje em Jerusalém, onde era o templo de Salomão, e agora se tornou o templo de Herodes, colocou ali o templo, a mesquita de Omar. E na frente da porta, eles colocaram um cemitério. E eles sabem muito bem que judeu não pisa em cemitério alheio. Mas eles esqueceram uma coisa, que quando o mestre voltar, ele não vai entrar pela porta, ele vai parar no Monte das Oliveiras e resgatar o seu povo amado.
quando Jesus Cristo observa aquela multidão andando para a porta dourada, porque era uma grande festa. Jesus Cristo olha pelaquela multidão e entra pela porta das ovelhas. Que negócio é esse? O mestre poderia entrar pela porta, mas ele não. Ele dá a volta e entra pela porta das ovelhas. Ou seja, o bom pastor, ele vai atrás das suas ovelhas. Você pode estar aonde que tiver. Você pode estar num lugar que realmente não é a vontade do Senhor, mas através do Espírito Santo de Deus, Deus toca no teu coração e te resgata de lá e te faz uma nova criatura. Aleluia! E perceba que quando Jesus entra pela porta, e ali estava o tanque de Betesda, chamaram também o tanque da misericórdia, Jesus se depara com uma multidão. Jesus se depara com a escória da sociedade, porque esse pessoal, essa galera que estava ali, eles não poderiam entrar pela porta, ou seja, pelo portão dourado. Eles entravam por detrás, estavam ali esperando o agitar da água. E a Bíblia fala que Jesus Cristo entrou e olhou aquela grande multidão. Não era pouco. O texto nos relata que era uma grande multidão. Ali tinha cego, ali tinha aleijado. E detalhe, era um local fétido. O cheiro era ruim. Porque aquele povo ali, eles não se levantavam. Aquele povo ali estava moribundo. Aquele povo ali estava esperando o agitar da água. Quando o anjo descesse, opa, é minha vez. Meu pai tinha uma frase que eu achava ridícula. Ele falava assim: farinha pouco, meu pirão primeiro. É mais ou menos assim, naquela época. Ou seja, quem era o mais esperto, ele pulava. Quem era o mais sagaz, pulava. E ali Jesus Cristo, ele olha para aquele homem ali e vê o estado de miserabilidade daquele homem. Há 38 anos. É um tempo considerável. Percebam que quando Jesus Cristo nasceu, aquele homem já estava ali. Quando Jesus Cristo fez o bar mitzvah com 12 anos, aquele homem estava ali. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério, aquele homem também estava ali. 38 anos. Mas eu quero dizer para você uma coisa: para o eterno, para o todo-poderoso, não há tempo, não há espaço. Mas, Senhor, quanto tempo eu estou passando por essa situação? É o tempo que o nome do Senhor vai ser glorificado em sua vida. É o tempo que o eterno vai glorificar o nome dele em sua vida. Porque quanto mais tempo se passar, mais glória para ele será. Mais glória para ele será. E aquele homem, imagina aquele homem, quando Jesus Cristo fala para ele: quer ficar são? Imagina aquele homem olhando para Cristo, deitado num leito, já cheirando mal, já sem esperança nenhuma no coração. Está ali por eu estar, eu estou aqui porque eu estou. Já viu aquela pessoa que diz: não, eu estou indo porque eu não tenho nada para fazer. Eu vou à igreja domingo porque ali eu tenho um louvor bonito, tenho uma palavra salutar, tem uns testemunhos que me edifica. Mas eu vou por ir. Aquele homem perdeu a esperança dele, porque era 38 anos naquele local. Ele tinha perdido a sua esperança. E o Senhor manda dizer para você: não perca a sua esperança. Ele é o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus de já é o Deus de espera. Se ele disse no teu coração que ele vai fazer, ele vai fazer.
Se Ele disse aqui no altar que vai cumprir, vai cumprir, porque eu creio piamente que o altar responde. Aleluia! O altar responde. Eu e minha esposa somos testemunha disso. Minha esposa perdeu R$2.000 mandando o Pix errado. E o apartamento dela foi quitado. Não é porque você perdeu que tudo está perdido. Pelo contrário, tem coisa que tu perde, não é perca, é ganho. Porque mais à frente o Senhor te dará 10 vezes mais em nome de Jesus. Aleluia! Não se frustre com aquilo que tu perdeu. Não fique se martirizando pelaquilo que você perdeu. Entenda que o teu Pai, o Eterno, nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu o controle. Nunca perdeu nada e nunca perderá. Ele disse: é e é, sempre será. E aquele homem, ele moribundo, tinha perdido totalmente a sua esperança. E quando Jesus fala para ele, quero ficação, e ele levanta. O que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso? Jesus Cristo podia chegar naquela multidão e falar: enfermos, levanta. Enfermos, levantem. Mas Jesus tinha um alvo específico. E esse alvo é você. Jesus tinha um alvo específico e esse alvo é você. Jesus, quando separa uma pessoa para glorificar o nome dele na vida daquela pessoa, pode levantar quem for, mas aquela vitória vai chegar na vida daquela pessoa. Aleluia! Jó falou bem claro: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu sei que tudo podes dar o terreno, e o Senhor assinou, e nenhum dos teus planos vai ser impedido. Oh, aleluia! Perceba que o primeiro ponto é: em meio à multidão, Deus te escolheu. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu fiz lá fora. O senhor não sabe do meu erro. O senhor não sabe o que eu fiz. Não importa. O Senhor diz para você: eu te amo, filha. Eu te amo, filho. Eu sou eterno. Sou eu que peguei Zacarias lá no Zacarias capítulo 3 e coloquei uma veste nova. Sou eu que apago as tuas transgressões, filha. Sou eu que trago você e digo: tu és amada. Sou eu, amada minha, amado meu, que digo: teus pecados já não lembro mais. Aleluia! Não se martirize. Não fique alto e te flagelando. Não fique se martirizando e nem muito menos colocando culpa na sua mente. Lembre-se, vai e não peque mais. Observe que aquele homem, você vai ver no final, porque para os judeus, todo manco, todo aleijado, todo defeituoso, é porque cometeu algum erro. Eu lembro, pastor Marcelo, que eu vi numa igreja, que quando alguém perdia o emprego, tinha uma pessoa que falava: está em pecado. Acontecia alguma coisa: está em pecado. Acontecia outra: está em pecado. Tudo que acontecia de errado está em pecado. Ora, pelo amor de Deus, eu quero dizer para você, as tribulações que vêm em nossas vidas, ela tem um propósito. O Deus que tu serve é um Deus de propósito. Deus não perde alvo. Deus não faz nada de forma aleatória. Deus, quando quer levantar alguém, Ele permite situações para que aquela pessoa tenha empatia, misericórdia, crescimento espiritual, para
instrumento na obra dele. Seja um instrumento na obra dele. Para Deus, não importa o tempo do seu problema. Ele só diz para você: levanta-te, que eu te darei vitória. Levanta-te, Senhor, levanta-te, mas Senhor, levanta-te. Senhor, está doendo, levanta-te. Senhor, eu fiz, levanta-te. Senhor, eu cometi, levanta-te. Senhor, não estou com vontade, levanta-te. Senhor, eu estou desanimado, levanta-te. 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 Toma a tua cama e anda. Aquele paralítico não conhecia Jesus. Interessante que Jesus entra pela porta da ovelha, uma porta que era exclusiva só para as ovelhas entrar. Do outro lado estava o sacerdote, mas Jesus entra, ele não olhou os sãos, ele preferiu entrar pela porta das ovelhas e olhar o morimundo, porque o Senhor tinha plano com ele. E aquele paralítico, ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Perceba bem que aquele paralítico, no mínimo, pastor Marlon, ele olhou deitado. Quem é você? Quem é você? No mínimo, o coração dele deve ter pensado isso. Ele não conhecia Cristo. Se você ler o texto mais abaixo, você perceberá. Mas Jesus conhecia ele. Eu quero dizer para você que veio aqui pela primeira vez, deve estar pensando: quem é esse Cristo? Esse Cristo te conhece. E você que muitas vezes fica chorando no travesseiro, vai para o trabalho triste, volta do trabalho triste, senta no sofá, e talvez no teu coração tu deve estar dizendo: o Senhor não me ama mais, o Senhor virou as costas para mim. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem um projeto na tua vida. O Senhor quer te levantar. O Senhor não quer nenhum de nós caído, prostrado, independente da situação. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, aquele paralítico, pela medicina moderna, é impossível. Até hoje é impossível. É impossível. Se nós falarmos sobre a impossibilidade na Bíblia, nós poderíamos ficar aqui o ano todo falando da impossibilidade humana perante outro humano. Por exemplo, uma mulher que perdeu o fluxo, uma mulher que perdeu os seus costumes menstruais, quase 90 anos, ela teve filho. Como o pastor falou, a terra parou. Não foi o sol, a terra parou. A ciência moderna relata que a rotação e a translação. Um paralítico todo torto, com a mão mirrada, voltar a andar. Isso é algo inacreditável. Isso são milagres. Um cego de Jericó sentado na beira do caminho. E ali o Senhor fala para ele, ele passa a enxergar. Isso é algo sobrenatural. Um centurião vindo até Cristo e disse: Senhor, não precisa nem o Senhor entrar na minha casa, basta só uma palavra. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, basta só uma palavra. Basta só uma palavra. E essa palavra é palavra de vitória, é palavra de cura, é palavra de bênção. Em nome de Jesus Cristo, basta só uma palavra. E ali é o sobrenatural de Deus. E em nome de Jesus Cristo, eu concluo dizendo: qual é a minha enfermidade? Teclado, por favor. Qual é a sua enfermidade? Qual é, teclado, por favor, a nossa
enfermidade. Pode ser uma enfermidade emocional, pode ser uma enfermidade com sentimento de culpa daquilo que você fez e está deixando o adversário colocar caramiola na tua cabeça. Se liberte desse sentimento de culpa. O passado passou. Não viva do passado, porque o passado é uma algema que pega o crente, prende ele num poste e ele fica ali prostrado. A culpa não faz você andar, mas faz você ficar parado, ficar prostrado. Qual é a minha enfermidade? Um medo? O medo de abrir a loja? O medo de abrir um negócio? O medo de prestar um concurso público? O medo de prestar um concurso na faculdade? Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? Sentimento de rejeição? O meu pai me rejeitou, a minha mãe me rejeitou. Mas eu digo para você, amiga minha, amigo meu, eleito, eleita, ainda que o nosso pai nos rejeitasse, o Senhor todavia não nos rejeita. Qual é o teu sentimento? Qual é a tua paralisia? É sentimento de inferioridade? Mas eu não sei falar no altar? Quem te falou que alguém nasceu falando no altar? Quem te falou isso? Ah, mas eu tenho medo. A minha paralisia, eu tenho medo de desenvolver na obra, porque todo aquele que se envolve na obra, Deus começa a trabalhar na vida, e eu tenho medo. Ei, não tenha medo. Se entregue na obra, porque quem te chamou te garante, é fiel. Quem te chamou te garante, é fiel. Não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e nomeei para que vá dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quero dizer, levanta-te, levanta. Qual é a sua paralisia? É mágoa do passado? É falta de perdão? Qual é a sua paralisia? Deus está dizendo para você essa noite: joga essa cama fora, levanta, não deixa o acusador te parar, não deixa o acusador te travar, porque o Senhor é fiel. Aquele homem pegou a cama e foi embora. Automaticamente, acredito eu, que ele deve ter pegado pelo caminho, pastor Marcelinho, quero uma... Agora eu estou andando, agora eu vou jogar meu futebol, agora eu vou para crescendo, vou movimentar meu corpo, Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe nada te travar, porque se algo te travar, isso é uma paralisia espiritual. Jogue fora essa paralisia espiritual. Deus te consagrou, Deus te escolheu e Deus te ungiu, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Em nome de Jesus. Levanta-te, levanta-te, toma a sua cama e anda, em nome de Jesus. Eu quero chamar você que está afastado do caminho do Senhor, que falar assim: eu estou nessa paralisia, nessa letargia espiritual, ou seja, paralisia. Eu não tenho mais força de vir para a casa do Senhor. Essa palavra que eu ouvi hoje, ela tocou no meu coração e eu quero voltar. Eu quero ter a alegria do Espírito.
Eu quero pegar minha cama e jogar fora e vir todo domingo, toda terça para a casa do Senhor. O Senhor essa noite está te convidando para ser uma nova criatura. 38 anos. Eu não sei quanto tempo tu está afastado ou afastada. Eu não sei quanto tempo você anda chorando ou triste fora dos caminhos do Senhor. Mas essa noite o Senhor fala: filha minha, filho meu, eu te amo, quero você, quero te usar, quero te ungir novamente, quero te dar novas vestes. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem aqui alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Não tenha vergonha, não tenha vergonha, porque a cama está sendo jogada fora em nome de Jesus. Você que veio aqui pela primeira vez, o Espírito Santo está tocando teu coração. Quero fazer de você uma nova criatura. Quero fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Vem, vem, porque o Espírito te chama. Não tem ninguém? Que Deus a abençoe. E a cama foi jogada fora em nome de Jesus. Vamos dizer crescendo: 1, 2, 3.